Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje está mais quentinho, né? Deu uma esquentada, então tá todo mundo aí, ó, animado, né? Precisa ficar embaixo das cobertas para assistir a aula. Então, vamos lá. Pessoal, a gente vai fazer a revisão do último teste, porque vocês me pediram, né, para a gente fazer a correção. Daí a gente vai começar a corrigir. Nós começamos a aula fazendo essa correção e depois a gente prossegue lá do exercício da atividade, a partir da atividade, né, de onde a gente parou. Tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês. Vai abrir, tá? Abriu, ok? Então, essa daqui foi a última atividade, certo? Foi o teste 4, né? E vocês tiveram uma pontuação boa, muitos ali no chat comentaram, né, a nota que obteve, fiquei bastante feliz. E depois, os que não conseguiram, né, também a gente vai fazer assim, todos os dias, a gente disponibiliza no grupo para aqueles que quiserem, né, depois repetir o teste, fazer para poder rever, reforçar, fazer com mais calma, com mais tranquilidade, né? Então, a gente vai fazer dessa maneira, tá? A primeira questão diz assim: no enunciado, o júri foi favorável ao réu. Ocorre um complemento nominal, claro. Para você chegar a essa conclusão, importante é que você comece a ver, a perceber e a tirar, né, os outros termos que constituem esse período aqui, tá? A nomear esses termos. Então, como eu disse para vocês, vamos lá no verbo, né? A gente vai ao verbo aqui, foi. Primeiro, vamos achar o sujeito, quem é que foi favorável ao réu, o júri. Então, aqui o júri, o sujeito, ele aparece no início do enunciado. Depois, nós temos essa ordem direta, né? Sujeito, o verbo. Aqui nós temos o predicativo, o verbo de ligação, tá? Ser. E favorável é um nome, né? É um adjetivo, júri favorável. Se nós pararmos aqui no favorável, ainda vai ficar faltando uma informação, tá? Que vai complementar o favorável, o adjetivo favorável. Então, vamos ver aqui, olha, o júri foi favorável para ele. Então, se você parou aqui, o júri foi favorável a quem? Ao réu. Então, olha lá, você faz a pergunta ao nome usando uma preposição. E aqui você tem preposição também, né, que faz essa ligação com o complemento e o adjetivo e o nome, tá? Então, aqui tem um complemento nominal. Então, a assertiva, né, tá ok. O fumo é prejudicial à saúde. O termo à saúde, que está aqui, é complemento nominal de um substantivo. Tá? Então, aqui já está afirmando. Mesma coisa, a gente vai fazer como nós fizemos anterior, achar o verbo, o que é prejudicial à saúde, o fumo, aqui está o sujeito, né? Então, nós temos sujeito, verbo, predicativo, porque nós temos um verbo de ligação, nós temos um predicado nominal, né? Depois de prejudicial, vamos parar em prejudicial. O fumo é prejudicial a quê? Né? À saúde. Então, ele é complemento à saúde. Aqui nós temos uma, né, crase, preposição, né? Quando aparece aqui, né, o sinal grave, indica que aqui existe uma preposição com artigo, tá? Então, ela é complemento nominal. Agora que nós vamos ver se é um complemento de substantivo. Fumo prejudicial.
Prejudicial caracteriza o fumo, então, né, estabelece ali uma característica para o fumo, então não é substantivo. Prejudicial é um adjetivo. Então, aqui está errado por causa, né, da palavra, né, de substantivo. Então, teria de ser complemento nominal de adjetivo. Então, aqui está errado, tá? Então, vocês veem, não é difícil, é só prestar atenção, né? Prestar atenção e recordar o que vocês estudaram, né? O que a gente já viu. No enunciado, Luana tem necessidade de dormir. O termo necessidade requer complemento nominal, tá? Então, o verbo tá aqui, tem, né? Achando o verbo, vamos perguntar ao verbo quem é que tem necessidade de dormir. Luana, sujeito. Luana tem o quê? Necessidade. Necessidade de quê? De dormir. Então, necessidade é um substantivo, tá? Então, requer complemento nominal, tá certo? Há necessidade de trabalho, há necessidade de um bom emprego, há necessidade de bom salário. Então, necessidade é um substantivo. Então, a gente voltando um pouquinho lá na regra do complemento nominal, necessidade é um substantivo abstrato e necessidade também deriva do verbo necessitar, né? Necessitar forma o quê? O substantivo necessidade, tá? Então, aqui está correto. Então, vocês viram que é uma questão bem pequena, mas a gente vai lá, vocês voltam, vocês acabam recordando tudo que já foi estudado, né? Aquele comerciante sempre foi ávido por dinheiro. Ocorre complemento nominal de adjetivo nesse enunciado. Então, vamos ver aqui. Quem é que sempre foi... O verbo está aqui, né? Foi. Quem é que sempre foi ávido por dinheiro? Aquele comerciante. Então, sujeito, nós já encontramos, tá? Aquele comerciante foi. Aquele... comerciante ávido por dinheiro. Então, esse verbo aqui, ele é um verbo de ligação, né? Então, ele liga aqui o sujeito ao predicativo, tá? Então, predicativo, comerciante ávido. Ocorre ávido por quê? Tá? Então, se a gente para aqui, olha, no adjetivo, né? Ávido é um adjetivo, tá? Aquele comerciante sempre foi ávido. Paramos aqui. Se a gente para, você automaticamente pergunta ao adjetivo ávido por quê, né? Então, aqui nós temos preposição, né? Por dinheiro e a palavra requer complemento nominal. E aqui é um complemento nominal, ó, de adjetivo. Então, por dinheiro, tá? Completa o sentido de um adjetivo. Então, tá certo. No enunciado. Ok. No enunciado, a enchente alagou a cidade. O verbo é transitivo direto. Então, achando aqui, né, encontrando o verbo alagou. Quem é que alagou a cidade? A enchente é o sujeito, tá? Então, o predicado está aqui, alagou a cidade. Nós temos um predicado verbal, né? Então, se o predicado é verbal, agora a gente vai verificar esse verbo aqui. A enchente alagou, parei. Pergunta que a gente faz ao verbo. Alagou o quê? Então, se a gente pergunta ao verbo... Oi! Nós temos um objeto direto. Então, a pergunta feita, né, ao verbo o quê? Pergunta o quê? Feita ao verbo. Então, significa que o verbo é transitivo direto. Então, aqui está certo, tá? Alagou a cidade. No enunciado, a resposta ao aluno não foi convincente, ocorre verbo de ligação e predicativo do sujeito, né? Então, o que é que não foi convincente? A resposta, tá? Aí nós temos aqui sujeito a resposta. Ao aluno é complemento nominal, tá certo? A resposta não foi convincente. Então, vamos pegar aqui só esse núcleo aqui do sujeito. Resposta convincente. Resposta não convincente. Quer dizer, eu posso retirar o verbo que eu consigo entender, né? Que eu percebo, né? Que a palavra mais importante do predicado é o convincente,
né? Não o verbo em si, não o verbo, porque o verbo não é um verbo de ação, é um verbo de ligação, tá? Então, aqui nós temos predicativo do sujeito e verbo de ligação. Então, tá certo. No enunciado, o professor não quis responder ao aluno. O termo ao aluno é complemento nominal. Então, aqui a gente já dá, né, para a gente já responder sem ficar analisando muito a palavra, né, o responder. Quis responder. O responder é verbo. Então, se é um verbo, ele não pode ser, né, o que vem depois dele, o que completa o sentido do responder, responder a quem? Ao aluno, né? Então, o termo ao aluno não é complemento nominal, é complemento verbal, então está errado. No enunciado, não eram tais palavras compatíveis com a sua posição. O termo com a sua posição é objeto indireto. Então, vamos ver o que esse termo aqui, né, completa. Ele está completando compatíveis. Não eram tais palavras. Tais palavras é o sujeito. Tais palavras não eram compatíveis. Compatíveis com o quê? Com a sua posição. Então, não é objeto indireto, porque compatíveis é nome. Palavras compatíveis é um adjetivo, tá? Então, com sua posição, é complemento nominal de adjetivo. Então, está errado, não é objeto indireto. No enunciado, o povo necessita de alimentos. Temos um verbo transitivo indireto. Então, o verbo está aqui, necessita. Quem necessita de alimentos? O povo. Então, o sujeito é o povo, tá? O povo necessita de quê? De alimentos. Então, o verbo necessitar, ele rege preposição de. Então, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa, ele é obrigatória a preposição, tá certo? No enunciado, os diretores fizeram seu discurso. O verbo está na voz ativa. Eu joguei um pouquinho essa questão, porque a gente trabalhou, né? Um pouquinho, nós comentamos sobre voz ativa, voz passiva, quando a gente estudou agente da passiva. Claro, precisaríamos, né? Se for para fazer um estudo mais detalhado, mais minucioso, a gente tem que voltar lá nas vozes verbais, nós temos que retomar, né? Ou mesmo ir às vozes verbais para poder fazer esse estudo, né? Estudar vozes do verbo, tá? Então, o verbo aqui fizeram, né? Quem é que fez seu discurso? Os diretores. Então, os diretores, eles agem. Então, o sujeito é agente, né? Os diretores que fizeram. Então, se o sujeito é agente, o verbo ele está na voz ativa, está correto, tá? Agora, se estivesse na voz passiva, nós teríamos aqui, a gente tem essa ordem certinha, né? Os diretores fizeram o quê? Seu discurso. Então, nós temos o verbo transitivo direto e objeto direto. Passando esse verbo para a voz passiva, ficará assim: seu discurso foi feito pelos diretores. Aí o seu discurso se torna sujeito paciente, tá? Aí o verbo, né, foi feito, fica na voz passiva, está na voz passiva, tá? Então é isso, pessoal. Aqui, vamos ver se eu acertei tudo. Vamos ver se a acertou. Aí, tá certinho. Então, as respostas estavam de acordo, tá? Ok. É bom para a gente ver se está correto para vocês aí, né? Tudo bem? Tranquilo? Agora, nós vamos para a nossa aula, né? Dar continuidade ao que a gente viu na quarta-feira. Deixa eu compartilhar aqui. Não, Gabriel. A preposição é uma classe, né? Uma palavra que você utiliza aí, tá? É um elemento que faz a ligação. Ele liga, né? O complemento ao verbo, né? Então, depois, se vocês puderem pegar a gramática, estudar as principais preposições, né? A, ante, até, após, e algumas preposições que
cujos verbos regem, né? Então, tal verbo rege tal preposição. Então, se o verbo é transitivo, indireto, qual é a preposição que ele rege, né? Então, seria interessante depois ver, né, esse assunto, né? Essa parte da gramática e preposição. Por quê? Tudo está ligado, tudo está relacionado, né, ao estudo gramatical. Você vai fazer o estudo da morfossintaxe, o nome já fala morfossintaxe, então é a relação dos elementos morfológicos, né, a relação das classes de palavras no enunciado. E essa relação é que vai ali direcionando para os termos da oração, né? Vai direcionando a eles, tá certo? Então, agora vamos lá para a nossa aula de hoje. Sim, mas é importante perguntar, é importante fazer essas perguntas, tá certo? Porque a gente não sabe, né? Às vezes eu estou aqui achando que vocês compreendem, né? Compreenderam o que é um objeto indireto, né? Não. Então, lembrando que a preposição, ela faz parte desse complemento, ela é necessária ao complemento. É como se fosse a pontezinha ali. Vamos pensar aqui. Você tem o verbo transitivo indireto e você tem do lado de cá o objeto indireto. Então, para ligar o verbo transitivo indireto ao objeto indireto, aqui no meio vai ter a preposição, a ponte. Então, para passar daqui para lá, você atravessa, você tem essa ponte aqui, que seria a preposição, tá? Caminho. Vamos agora para a aula de hoje. Deixa eu só compartilhar aqui de novo. Hoje nós vamos encerrar o estudo dos termos da oração do período simples, né? O estudo do período. Gente, só um minutinho, que o Clarindo está aqui pentelhando. Olha aqui, ó. A hora que dá certo o slide vem o Clarindo. É a minha redenção. Ah, eu tenho que rir um pouco, porque olha, coitadinho, o Clarindo está perdoado. Que pediram para o Clarindo, não está aparecendo? Ah! Ai, Jesus, vamos embora então. É assim, é desse jeito, né? Certinho, tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai encerrar o estudo dos termos, né? Da oração, do estudo do período simples, tá? Então, voltando lá, nossa primeira aula, nós vimos os termos essenciais, depois os termos integrantes e os termos acessórios, né? Os termos acessórios é o que a gente está vendo. Quais são esses termos acessórios? Os adjuntos, né? Tanto adjunto adnominal quanto adjunto adverbial, lembrando, né, o que a gente já estudou um pouquinho sobre o adjunto adnominal, né? Que é o termo que vai acompanhar o significado de um substantivo núcleo. Então, qualquer que seja a função desse substantivo núcleo, se ele está na função de objeto ou está na função de sujeito, né? Então, nós vimos também, estudamos quais são as classes gramaticais que exercem função sintática de adjunto adnominal. Então, o artigo definido ou artigo indefinido, o pronome adjetivo, que normalmente são os que... Pronome adjetivo são os pronomes que acompanham o substantivo, normalmente são os pronomes demonstrativos, né, possessivo, alguns pronomes indefinidos, tá? O numeral adjetivo, que são os numerais, né, que acompanham também substantivo. Toda vez que a gente falar, né, pronome adjetivo ou numeral adjetivo, toda vez que aparecer essa nomenclatura, a gente lembra que tanto o pronome quanto o numeral acompanham o substantivo. Então, eles exercem função de adjunto adnominal, o adjetivo e a locução adjetiva, tá? Nós fizemos algumas observações aqui, né? Depois a gente estudou o adjunto adverbial, né? Que é diferente, né, do adjunto adnominal, que vai acompanhar ali só o substantivo. O adverbial,
ele intensifica, ele modifica, né, o sentido de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio, tá? E ele é representado, esse adjunto, pela classe gramatical advérbio ou locução adverbial, tá? Então, a gente fez aqui, vimos também algumas circunstâncias, né, que eles expressam, tá? Fizemos as atividades e paramos na 12. Fomos até a questão 12. Gente, eu não salvei aqui as respostas, mas depois eu faço e envio. Vocês já têm esse slide aí, né? Fizemos até aqui. Aqui a gente nós paramos. Nós não fizemos a questão 13, tá? Então, agora eu vou pedir que vocês façam, pensem um pouquinho sobre a questão 13, daí a gente faz o comentário. A questão 13 já vai envolver os assuntos que nós já fizemos, né? Tá pequena a letra, tá ruim para enxergar? A maioria respondeu letra A e C, né? Cara, entre a letra A e C. Então, vamos ver. Eu não vou dar resposta agora, não, tá? Eu vou fazendo com vocês mesmos vão chegar à resposta, tá? Sempre esteve acostumado ao luxo, né? Então, o sujeito aqui é o culto, né? Sempre esteve acostumado a quê? Ao luxo. Então, ao luxo completa um nome, né? Então, aqui nós temos um complemento nominal, um complemento de adjetivo, tá? Então, tá certo. O primeiro enunciado aqui, o primeiro termo destacado é um complemento nominal. Então, quem respondeu letra A, aqui, quem respondeu C já errou, né? Porque não é um objeto indireto, tá certo? A palavra, o verbo é acostumar, porém, acostumado, ele aparece na forma nominal, ou seja, ele aparece no particípio. Então, nesse caso, ele já muda a função dele aqui. Ele passa a ser, né, classificado como um adjetivo. Ele sempre esteve acostumado, certo? Naquela época, ainda obedecia aos pais. Aqui nós temos o verbo obedecer. Aqui é verbo, ó. Então, obedecia a quem? Aos pais. Então, aos pais é objeto indireto, porque completa o verbo por meio da preposição, né? Então, o que liga o complemento ao verbo é a preposição, fazendo essa ponte, né? Então, não é complemento nominal, tá vendo? Então, já não pode ser letra A, tá? Então, nós temos aqui complemento nominal, objeto indireto. O a é preposição, Gabriel. Então, aqui nós temos essa preposição a. Vou marcá-la em vermelho, tá? Então, aqui você tem preposição, o os é artigo. Né? O que acontece aqui é uma combinação do a mais os, né? Faz o aos, certo? Esta roupa não está adequada, é o mesmo caso do acostumado. Esta roupa não está adequada. Adequada a quê? Ou adequada para quê? Né? Então, você faz a pergunta, a palavra ou adequada, usando uma preposição. Adequada à ocasião. Então, a ocasião é um complemento nominal de adequada, tá? Que é um adjetivo aqui. Também é um verbo na forma nominal, tá? Os velhos soldadinhos de chumbo foram esquecidos. Quem é que foi esquecido? Os velhos soldadinhos de chumbo. De chumbo tem aqui a classificação, é classificado como uma locução adjetiva. Então, ele está ali, né, na classe gramatical dos adjetivos, formando aqui uma locução adjetiva. Então, ele acompanha, olha, o substantivo soldadinhos, tá? Os soldadinhos de chumbo. Então, se ele está acompanhando aqui soldadinhos, modificando, acompanhando, ele é um adjunto adnominal. Então, nós temos essa sequência, ó, complemento nominal na primeira, objeto indireto na segunda, complemento nominal e adjunto adnominal. Então, a resposta correta é a D. E vai completar isso daqui que é um concurso, tá? Bem, agora esta última. Sua vida foi uma festa. Os termos destacados são respectivamente. Então, façam esse exercício, tá? Presta bastante atenção no que está destacado,
façam aí, olha, né? Tentem resolver sozinhos, não pede cola do filho, não, tá? Que é feio pedir cola pro filho. Acha o verbo, encontra o verbo, faz a pergunta ao verbo, vai fazendo o que a Pro está ensinando para vocês, né? A forma de você fazer análise. Tá? Destacou o verbo, achou o verbo, pergunta ao verbo, acha o sujeito. Ok, vamos ver então, tá? Sua vida foi uma festa. Os termos são. Aqui nós temos o verbo, foi, né? O que é que foi uma festa contínua? Sua vida. Então, sua vida é sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? É o substantivo, vida, né? Vida é o núcleo, substantivo. O que está acompanhando o substantivo? Sua. Então, se sua, aí a gente vai lá. Sua pertence a que classe gramatical? Sua é um pronome, tá? É um pronome possessivo. Então, acompanha o substantivo. Então, o pronome que acompanha o substantivo, ele exerce função sintática de adjunto adnominal. Então, aqui nós temos a primeira palavra, na primeira resposta, né, um adjunto, adnominal, tá? Então, a gente já vai eliminar a letra B e a letra E. Sua vida foi uma festa contínua. Festa contínua, sua vida. Quer dizer, o verbo aqui é um verbo de ligação, tá? Então, ele liga o predicativo do sujeito, tá, ao sujeito. Então, uma festa contínua é predicativo do sujeito, né? É a característica atribuída ao sujeito, desse caso, por meio desse verbo de ligação. Então, nós vamos ter aqui adjunto adnominal e predicativo do sujeito. Certo? Letra A. Quem respondeu letra A acertou. Uhum. Ok. Bem, então, em relação ao adjunto adnominal, adjunto adverbial, o que eu trouxe para vocês é isso. Claro, teríamos que ter mais tempo, né? Mais lives, né? Até, vamos dizer assim, um momento mais extenso, né? Mais tempo para a gente poder estudar cada nomenclatura dessa, né? Cada assunto desse, fazendo mais exercícios, né? Praticando mais. Então, por exemplo, quando a gente chega aqui no adjunto adnominal, seria interessante fazer um exercício comparando o adjunto com o complemento nominal, quando esse adjunto é uma locução adjetiva, né? Estudar mais um pouco o adjunto adverbial, né? Então, é isso. Mas, realmente, as horas são poucas, né? Então, como o ensino, nós temos a live e vocês também têm as atividades à distância, então, quer dizer, a gente divide, né? Esse tempo, tá? Isso a professora Sônia sempre nos pede para que a gente amplie lives, né? Dê um número maior de lives em relação às atividades que vocês teriam, né? Tem de fazer em casa. Então, ela prefere esse contato, né? Por lives, para que vocês realmente tirem as dúvidas, perguntem, né? Tem que fazer bastante exercício para poder. Então, vamos lá, gente. Então, continuando aqui, o estudo dos termos acessórios da oração, isso aqui é bem tranquilo. Se vocês vão fazer com mais tranquilidade, né, não vão ter dificuldades em relação ao estudo do aposto, não. Nem o aposto que não, tá? Nem do aposto, nem do vocativo. É mais tranquilo. Bem, então, o que é o aposto? O aposto é o termo que repete a função sintática de um outro termo, né? Fundamental da oração, ou seja, um termo que explica, tá? Um termo que explica. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem e vamos ver os tipos de aposto, né? Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta. Então, aqui eu destaquei para vocês, olha, o aposto, tá? A esposa do infeliz, que explica quem é Maria, certo? Então, nós temos aqui o sujeito é Maria. A Maria abriu finalmente a porta. Mas eu quis especificar a esposa do infeliz, até caracterizar, né, Maria como esposa do infeliz. Então,
Na verdade, se eu tirar aqui Maria e disser a esposa infeliz abriu a porta, vocês podem, vocês percebem que a esposa do infeliz, ela fica na função de sujeito mesmo, né? Porque é como se ela estivesse repetindo essa função de Maria, Maria, esposa do infeliz, né? Bem, então, aqui, olha, até retirei aqui, né, tá aqui na parte de baixo, né, essa explicação. A esposa do infeliz abriu finalmente a porta, né? Lembrando que se a gente tira aqui o aposto, passa, torna esse aposto, tornam, né, o sujeito mesmo, a vírgula desaparece, né? Porque sujeito e verbo não podem ser separados por vírgula, certo? Bem, agora quais são os tipos de aposto? Então, nós temos o aposto explicativo, né? O aposto explicativo, ele traduz e amplia o significado do termo fundamental. Ele vai aparecer entre vírgulas ou travessões ou entre parênteses, entre um desses sinais aqui, tá? Exemplo, Manuel Bandeira, grande escritor brasileiro, foi adepto do verso livre. Então, o sujeito aqui, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi adepto do verso livre, mas eu quis ampliar o significado do sujeito. Ou seja, eu quis trazer mais informação sobre esse sujeito, sobre Manuel Bandeira. Então, quem era Manuel Bandeira? Vírgula, grande escritor brasileiro, vírgula. Então, quando a gente explica, quando a gente amplia o sentido, o significado, explica mais sobre esse sujeito, né? Ele vem entre o aposto, ele vem entre vírgulas, tá? Para você saber se é realmente um aposto, é só você tirar ele aqui do enunciado, né? E o enunciado, ele continua compreensível. Manuel Bandeira foi adepto do verso livre, tranquilo, tá? Agora, se eu tiro aqui, grande escritor brasileiro foi adepto do verso livre, eu já fico, né? Quem é esse grande escritor? O Manuel Bandeira, tá? Já preciso dele aqui. Bem, depois a gente tem o aposto especificativo. Aí eu já coloquei essa observação em vermelho, tá? Então, o aposto especificativo, ele liga-se sem vírgula a um substantivo de sentido genérico, para indicar a espécie a que pertence. O poeta Vinícius de Moraes gravou belas canções, tá? Então, aqui, olha, Vinícius de Moraes especifica que poeta é, né? Porque se a gente disser assim, o poeta gravou belas canções, amplia, quer dizer, que poeta, né? Então, poeta tem um sentido geral, tem um sentido, né, amplo. Agora, especifiquei Vinícius de Moraes. Então, Vinícius de Moraes é o aposto especificativo, tá? Depois a gente tem o aposto enumerativo, que enumera as partes constitutivas do termo fundamental, separando-se deste termo por 2 pontos, por vírgula ou por travessão. Então, aqui também aparecem sinais de pontuação. Exemplo, li 2 obras excelentes. Tá? Poderia parar aqui, ok? Vocês entenderiam, li 2 obras excelentes, mas eu quero enumerar essas obras, porque são 2. Ponciá Vicêncio, não vou mais lavar os pratos, são 2 pontos, tá? Então, eu estou enumerando as partes constitutivas do termo fundamental, que são 2 obras excelentes. O que é que eu li? 2 obras excelentes. Agora eu vou citar, né? Então, essa enumeração é uma citação. Eu cito que obras são essas. Depois a gente tem o aposto resumidor ou recapitulativo, que resume, por meio de um pronome, aquilo que foi expresso pelo termo fundamental. Por exemplo, pirulito, bala, picolé, doce de leite, são muito bons, eu poderia dizer assim, né? Agora, eu usei o tudo. O tudo aqui é o quê? É um pronome, né? É um pronome. Então, esse pronome, ele resume o que foi dito anteriormente. Ou seja, ele resume o que é muito bom. O que é muito bom? Pirulito, bala, picolé, doce de leite. Agora, vocês vão perceber que o verbo,
ele vai concordar com esse aposto resumidor, com esse aposto recapitulativo, tá certo? Aposto de oração. Refere-se a uma oração inteira. Geralmente é representado pelo pronome demonstrativo ou por substantivos, como fato, episódio, acontecimento, situação, etc. Você não conhece os seus limites, o que é uma pena. Então, aqui, olha, nós temos o aposto da oração todinha aqui. Você não conhece seus limites. Olha, eu vou até separar esse entre colchetes. Bem, o que é uma pena? Então, esse o aqui, ele se refere a tudo que foi dito na oração, na primeira oração. Você não conhece seus limites. O que é uma pena? O fato de você não conhecer os seus limites. Tá? Então, por isso que ele é considerado aposto de oração, porque ele se refere a essa primeira oração. Por que é oração? Porque aqui nós temos um verbo, tá? Então, é a primeira oração. Bem, depois a gente tem o vocativo. Tá, deixa eu só ver aqui o que está perguntando, para antes de passar. Pode falar. Não, geralmente vejo. Sim, é porque o exemplo ele é uma abreviação, tá? Aqui é uma palavra abreviada. Então, por isso que eu usei esse pontinho aqui, né? E depois usei os 2 pontos para poder começar o exemplo, certo? É uma palavra abreviada. É a mesma coisa, quando você abrevia o vós, né? O você, você não, vossa, né? Você usa o pontinho ali, né? Na abreviação, tá? Foi essa observação que você fez, né? Tá. Então, aqui, vocativo. O que é o vocativo? É uma forma linguística independente da estrutura sintática da frase, ou seja, o vocativo, o aposto, ele vai pertencer, né, ao sujeito, no caso, né, ou ao predicado, enfim, né? Dependendo da onde o aposto surge ali, né, em que parte ele surge no período. Agora, o vocativo, ele não faz parte da estrutura sintática da frase, ou seja, ele não pertence nem ao sujeito nem ao predicado, é um termo à parte. É um vocativo só, é um termo à parte. Então, ele não se vincula nem ao sujeito nem ao predicado. É um termo usado para chamar, para interpelar alguém ou algo personificado, tá? Então, exemplo, também, mesmo o vocativo, ele vem destacado, ele vem, assim, evidenciado, né, através do sinal de pontuação, normalmente a vírgula, né? Você é um cara inteligente, vírgula, Mário. Então, ele foi usado para interpelar mesmo, chamar a atenção. Você é um cara inteligente, Mário, né? Ó, meu Deus, interpelando, né? Onde estás? Então, ó, meu Deus, aqui é o vocativo, né? Nos poemas dos grandes poetas, né? Machado de Assis, né? Desculpa, Castro Alves, Machado de Assis, sou eu, Castro Alves, né? Naquele navio negreiro, né? Então ele usa bastante vocativo ali, né? Para chamar, para evocar, para poder interpelar Deus, né? Certo? E vocês vão encontrar muitos vocativos também em passagens, lendo a Bíblia, né? Em passagens bíblicas, tá? Se encontra ali diversos vocativos, tá? Bem, não precisa. Você é um cara inteligente, Mário. Não precisa. É por causa da entonação, né, que a gente dá quando faz a leitura. Ó, você é um cara inteligente, Mário. Não tem necessidade de se colocar o ponto de exclamação, tá? Se quiser, não está errado. Pode usar, tá? Não está errado. E você pode tanto optar pelo ponto final, afirmando, declarando mesmo, né? Ou ponto de exclamação, tá? Nesse caso, é uma frase declarativa, né? Bem, vamos praticar um pouquinho. O que vocês vão fazer? O que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos... Uhum, tá. Isso, está afirmando, exatamente.
vocês vão indicar se o termo que está destacado é um aposto ou é um vocativo. Então, em todos, tá, gente? Na letra A, na letra B, né? Vocês vão me dizer se é aposto ou se é vocativo. Aí a gente vai voltar um pouquinho para ver os tipos de aposto, né? Para a gente só lembrar, né, esses tipos. O bicho, meu Deus, era um do Manuel Bandeira, né? Do belíssimo poema dele, Bicho, né? O bicho, meu Deus, era um homem. Então, meu Deus aqui é o quê? Vocativo. Eu vou colocar V se for vocativo e A se for aposto, tá? Pintou molheirinho as pampas, meu chapa. Meu chapa é o quê? O que vocês estão colocando? Porque tá todo mundo subindo. Olha aqui, ó. Pintou molheirinho as pampas, meu chapa. É um vocativo também, tá chamando, meu chapa, tá? Meu Deus, meu chapa. Isso. A casa, a família, os amigos, tudo o deixava. Olha aqui o pronome resumindo, né? O sujeito aqui, sujeito colocado anteriormente, né? Então, tudo é um aposto, tá? O horário, o salário, os colegas, nada o prendia ali. É a mesma coisa, nada é um pronome resumidor, né? Vamos voltar lá um pouquinho só para aqui. É um aposto resumidor. Ele é um pronome, né? Ele resume o sujeito, né? O sujeito colocado aqui. Então, nós temos um aposto. Venha para casa, senhora, por favor, né? Então, esse daqui. Então, não tem problema, Gabriel, tá? Deixa eu ver, qual você está. Ai, peraí. Na letra A. Sim, o vocativo ele pode vir intercalado ao período aqui, tá? O vocativo ele pode vir no início do enunciado, pode vir aqui no meio, né? Vamos dizer assim, no meio, entendendo como ele, entendendo intercalado. E no final também do enunciado, tá? A posição dele não tem nada a ver, isso depende da ênfase que se queira dar ao enunciado. Venha para casa, senhora, por favor. Aqui, olha, senhora, também foi intercalado, né? É o vocativo. O poeta Luís Vaz de Camões morreu pobre e esquecido. Então, aqui é um aposto, né? É um aposto específico, né? É um aposto especificativo, tá? É só colocar aposto, só precisa. Argentina, país latino-americano, passa por momentos difíceis. Então, aqui ele está explicando, né? É uma aposta explicativa. Ele explica a respeito, né, do que está acontecendo com a Argentina. Então, é esse último, esse primeiro, o aposto explicativo. Olha, voltando lá, né, só para a gente reforçar. Aparece entre vírgulas. Nesse caso, ele vem entre vírgulas, tá? Aposto. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo d'água. Então, ele vai enumerando, né? Aqui uma sequência de coisas, né? Aqui também coisas na forma mais, né, antiga, tá? Então, aqui nós temos um aposto. Ok? Acho que deu certo, né, gente? Ficou, então, vocês no primeiro nós temos vocativo, né? No segundo, vocativo. No terceiro e quarto, um aposto, representado aqui por um pronome, vocativo na letra E, aposto na letra A, né? Aposto na G e aposto na letra H, certo? Agora a questão 2. Tá? Caiu na Universidade de Minas Gerais essa questão. E aí, vamos lá, podem ler. A letra H é um aposto, tá certo? Questão 2. A propósito do trecho que segue, aponte a classificação correta referente ao termo em destaque. Minha bela Marília. Tudo passa.
A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça, do Tomás Antônio Gonzaga, né? A Bela Marília. E aí, minha Bela Marília, o que ele está fazendo? É aposto ou é vocativo? Ó, minha Bela Marília, olha a vírgula aqui, tá? Até coloquei para vocês, né? E negritei também a vírgula. É um vocativo ou aposto, gente? Vocês estão na corda bamba, né? É um vocativo, ó, minha Bela Marília, tudo passa, tá chamando, né? Tá chamando, tá interpelando, então é um vocativo. Minha Bela Marília, tudo passa. Os homens aí agora vão fazer, ó, uma poesia para as esposas, para não esquecer vocativo, tá? Elas vão assustar, vão, meu Deus, nossa, fazendo declaração aqui. Mas não, mas é que eu estou estudando vocativo. Que coisa feia, né? Estou estudando vocativo, mas para não esquecer de vocativo, eu vou aí, fazer. Quem falta aula também vai ter que fazer, tá? Para a esposa depois. É mesmo, Pro? Não está estudando. Eu estou rindo aqui, porque tem. Pessoal, não entendeu. Ela não entendeu a brincadeira. Pessoal, vamos para 3, que aí depois a gente vai fazer o intervalo. É porque o esposo da professora aqui faz o curso também. Hoje ele não está na live. Entendeu, Pro? Por isso. Pessoal, deixa eu ver se tem alguma coisa. Liga a luz? Ué, que luz? O que é isso, Ivo? Que luz é essa? Eita, Lúcio. Aqui eu já estou com 2 ligadas. Pessoal, destaque o aposto referente às seguintes orações. Viajamos, em todas essas orações tem aposto. Vocês vão só destacar o aposto, tá? Na primeira, viajamos por 3 países, França, Alemanha e Itália. Qual é o aposto? França, Alemanha e Itália. Eita. Cecília Meirelles, uma importante escritora da literatura, pertenceu à era moderna. Então, o aposto aqui, uma importante escritora da literatura. Olha, vem entre vírgulas. Aposto explicativo. Qual a anterior? Deixa eu voltar aqui. Ana, qual a anterior? Letra A, essa daqui? Ana Célia, tem alguma dúvida? Tá. Aí você só quis ver a resposta? Tem alguma dúvida nessa questão? Posso prosseguir? Ok, então vamos lá. Santos Dumont, o inventor do 14 bis, tornou-se um cânone da história da humanidade. Então, quem é que se tornou? Santos Dumont, né? O que foi? Santos Dumont foi o quê, né? O que ele fez? Inventou o 14 bis. Então, eu explico também o sujeito. São Paulo, a maior metrópole brasileira, enfrenta vários problemas sociais. Então, aqui, olha, explica São Paulo, sujeito, né? Um aposto explicativo. A maior metrópole brasileira. Dia 21 de abril, dia de Tiradentes, né? Então, aqui também temos um aposto, dia de Tiradentes. Então, só voltando aqui, gente. Então, o aposto, ele pode ser explicativo, tá? Ele pode ser especificativo, que esse aposto especificativo, ele vem especificando, né? Um termo mais genérico, não tem vírgula entre ele e esse termo. O aposto enumerativo, enumerando partes constitutivas de um termo fundamental, tá? Aposto resumidor, ele é representado por um pronome, tá? Resumindo toda a ideia colocada anteriormente, né? Aposto de oração, isso a gente não fez ainda, nós vamos fazer, né? Normalmente representado, geralmente representado pelo pronome o, que é um pronome demonstrativo, ou por substantivos, como fato, episódio, acontecimento.
tá? Esse o aqui, eu quero voltar justamente aqui, só para vocês entenderem por que esse o é um pronome demonstrativo. Ó, você não conhece seus limites. O que é uma pena? Ou seja, isso é uma pena, né? Então, esse o, ele está substituindo o demonstrativo isso. E isso é uma pena. E isso o quê? O fato de vocês não conhecerem seus limites. Estão se referindo, se reportando, né, à oração anterior. Então, por isso que o "o", ele é considerado como pronome demonstrativo. Tá? Ele é classificado como pronome demonstrativo. Vocês estão vendo, gente, como uma palavra, né, dentro, assim, como uma palavra na gramática, ela pode ter mais de uma classificação. Então, o "o" pode ser artigo, o "o" pode ser pronome pessoal do caso oblíquo, né? O "o" também pode ser pronome demonstrativo, né? Quando se consegue, né, substituí-lo por um dos pronomes demonstrativos, normalmente o aquele, aquilo, né? O esse, o isso, certo? É isso. Bem, vamos fazer o intervalo, já são 7 horas, 19 horas, né? Sim, o que, né? Mas o pronome aí é o "o", o que ele acompanha. O que, aquilo que é isso, né? É o "o", tá, Gabriel? Pessoal, então a gente vai fazer o intervalo, tá? De 10 minutinhos, depois a gente retoma terminando esses exercícios, e daí vocês já vão passar para o teste de hoje, tá? Questão 4 agora, tá? Aponte o vocativo nos casos abaixo. Então, somente destacar o vocativo, certo? Tenha esperança, meu filho, não desanime. Tá? Então, vamos assim, vamos fazer o seguinte, coloque aí no chat, tá? Vamos escrever o vocativo no chat. Está pequenininho, dá para escrever. Coloca só isso. Isso, vai fazendo assim, igual o Gabriel. Letra A, né? Letra B. Ótimo. Tá? Já vai ficando resposta, certo, Gabriel? Isso, gente, ó pai, uhum. Amigo, né? E a última qual que é? Então, a primeira é meu filho, né? Tem esperança, meu filho. Tome cuidado, garoto. A gente usa vocativo, gente, praticamente assim na nossa comunicação em casa, familiar, né? Com os filhos, né? Ei, meu filho, ô guria, sai daí, ô guria, né? Tudo isso é vocativo. Ó pai, ó meu Deus, né? Amigo, posso pedir-lhe um favor? Participem todos da comemoração, caros colegas. Então, esse é o vocativo, tá? Então, é isso daqui, né? São todos esses termos que eu destaquei, né? Exercem função de vocativo. Agora, número 5. Em qual das opções não encontramos um aposto? Então, existe uma opção aqui em que não tem aposto. Qual que é? Tá? Gabriel já respondeu. Ok, então a resposta está certa, é a letra E, né? Vamos ver aqui na letra A, nós temos a linguística, ciência das línguas humanas, então o aposto é ciência das línguas humanas, né? A vida é composta de muitas coisas, amor, arte e ação, esse é o aposto. Fantasia, suor, isso em tudo isso, ó.
tá? Aposto, até não precisaria colocar o isso aqui nesse caso, porque o tudo já remete, né, ao que foi dito anteriormente. Fantasia, suor e sonho, tudo forma o carnaval, né? Seus olhos, duas gotas cristalinas, fixaram-se por muito tempo nos meus. Então, nós temos aqui duas gotas cristalinas, o aposto. Estavas, linda Inês, sossegando quieta. Então, linda Inês aqui não é aposto, é vocativo. Eita. Então, aqui, linda Inês é vocativo. Chama. Tá? Ok? Então, a resposta é a letra E, né? Você não encontra aposto. A próxima questão. Assinale a opção em que o pronome o funciona como aposto, tá? É a 6. Vamos ver o que vocês estão respondendo na 6. Isso. Ok. Certinho. Então, aqui a gente tem, né? Quem respondeu a letra D acertou, né? Saiu, o que deixou a namorada aborrecida. Saiu, né? E isso, o fato dela sair, deixou a namorada aborrecida. Então, esse o aqui, ele funciona como aposto da oração anterior, né? Então, ele explica tudo, ele se refere à oração anterior, ao saiu, tá? Aquele livro mandei-o ler, o O que aparece na letra A, ele é um objeto direto. Mandei ler o quê? O livro, né? Ele é o que é, ou seja, ele é aquilo que é. Nesse caso aqui seria até um predicativo, aquilo que é, né? Então, o O aqui é um pronome demonstrativo, mas ele não tem função de aposto nesse caso, mas mais de predicativo. Desconheço aquilo que penso, desconheço o que penso, esse o aqui é objeto direto. Desconheço o que? O que penso, tá? Saiu o que deixou a namorada aborrecida, então essa oração todinha aqui, né, construída a partir do o, a partir desse pronome demonstrativo, ela se refere, ela retoma, né, a primeira oração que é o saiu. Esse documento, quem já assinou o quê? O documento objeto direto. Então, para assim, explicar para vocês, né, que o O ele vai exercer outras funções também, né, no período, tá? Outras funções sintáticas. Então, a resposta é a letra D. Essa agora, a frase em que não ocorre qualquer tipo de aposto, tá? Isso. Presta atenção na questão 7. Tá? Tem um enunciado aqui em que não ocorre qualquer tipo de aposto. Isso mesmo, né? Na letra A. É isso daí, tá? É a água do Rio Amazonas, né? Poderia inundar o Nordeste. Aqui eu até coloquei a resposta, né? É porque eu já tinha feito com uma turma.
O do Rio Amazonas é uma adjunta de nominal, ele não é aposto, tá? Aqui não temos aposto. Nós temos uma adjunta de nominal do Rio Amazonas. Se vocês puserem letra A, né? Agora que eu tô subestimando ninguém, pelo amor de Deus, tá, gente? Lula e Sarney vieram de partidos diferentes, um do PT, outro do PMDB. Aqui nós temos aposto, né? Um do PT e PMDB, aqui está o aposto. Eu vou só sublinhar para não confundir com o anterior. Milor Fernandes, jovem, né? Aqui também explica, né? A juventude do Milor, não sabia o que fazer da vida, ele não sabia porque ele era jovem. O novo Papa, Francisco, parece bem simpático. Então, aqui também nós temos um aposto, certo? Ok. Então, a resposta é a letra A, adjunta de nominal. A outra, a vírgula, foi usada com o objetivo de separar os apostos, nos seguintes exemplos. Então, onde que a vírgula, porque aqui em todos esses enunciados ocorre vírgula, tá? Mas em um enunciado especificamente, a vírgula foi usada para separar aposto, tá? Tá certo? Vamos ver aqui o que vocês estão colocando. Letra B, que eu estava olhando para a tela. Tá. Tem mais de um exemplo, tá, gente? Nos seguintes exemplos. Ó, voltando aqui um pouquinho, porque eu já olhei outro aqui. Tem mais de um exemplo, tá? Então, não é só em um enunciado, não. Tem mais de um enunciado aí. Tá? Tem mais de um enunciado. Então, quando você responder isso, coloca as duas letras, certo? Bem, então vamos ver em quais são, né? Ansioso, ele aguardava. Só um minutinho. Ansioso, ele aguardava a divulgação dos resultados. O verbo aqui aguardava, né? Quem aguardava a divulgação dos resultados? Ele. Então, ele aguardava a divulgação e estava ansioso. Olha o ansioso predicativo aqui do sujeito, tá? Aparecendo aqui no início do período, então ele foi deslocado para o início. Então, essa vírgula, ela separa, ela destaca aqui, separa, desloca, aliás, o predicativo do sujeito. Então, coloca ele para o início do enunciado, tá? Então, por isso que se usou vírgula aqui. Não tem aposto nesse enunciado. Na letra B, São Paulo, o maior parque industrial das Américas, tem sérios problemas de poluição. Aqui está bem claro, né? Um aposto explicativo. O maior parque industrial das Américas. Então, esse é o aposto, tá? É um aposto explicativo, ok? Filha, venha lavar a louça. Filha aqui é vocativo, então não é aposto. Pedro não apareceu. O que era esperado? Olha aqui, ó, o aposto, representado aqui pelo pronome o, né? E isso era esperado. Pedro não apareceu. O que era esperado, tá? O que era esperado? O fato dele não aparecer, né? Então, se refere à primeira oração. Havia, contudo, uma proposta em contrário. A vírgula, ela intercala, neste caso aqui, uma conjunção, tá? Então, ela é usada para intercalar essa conjunção, ok? Então, as duas frases letra D e a letra B. Questão 9, gente, eu tô sorrindo para a nossa diretora tirar foto, tá? Dá até tremedeira na hora que ela aparece aqui. Eu fico tensa, não consigo nem sorrir mais. Ai. Jesus do céu, que tirando foto. Ai, dó. Vocês estão pensando, a gente sofre? Tô brincando, viu? Bem, questão 9 agora.
É porque a professora não é boba, não, tá? A professora está feito boba aqui, não. Questão 9. Assinar a alternativa em que a vírgula separa vocativo, tá? Vocativo. Agora é o contrário, né? Homens e mulheres. Tá, vocês estão respondendo, né? Assinar a alternativa. Só tem uma, tá? Nessa daqui, só tem uma. Quem assinou a primeira? Isso, a primeira, tá certo. Homens e mulheres, o planeta Terra pede socorro. Quando vocês forem destacar o vocativo, o que é interessante, o que é importante? Ler enfaticamente, né, o enunciado, então dar ênfase ao enunciado, na própria expressão, no próprio termo, né, que aqui significa, representa o vocativo. Então, ó, homens e mulheres, o planeta Terra pede socorro, então está interpelando, né? Então, o vocativo está aqui na letra A. Agora, a letra B não tem nem aposto, nem vocativo, né? O planeta Terra pede socorro a homens e mulheres. O planeta Terra, em real ameaça, pede socorro a homens e mulheres, tá? Ele prefere natureza e eu a comodidade. Aqui a vírgula foi usada, né? Para poder substituir o verbo, né? O verbo aqui ele está elíptico, ele não aparece. Palavras, 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 todas ditas em vão. Aqui, olha, todas é um aposto, né? Que se refere, ele resume todas essas expressões colocadas anteriormente. A solução para o planeta, disse o técnico em análise ambiental, que nós temos um aposto, ó, tá? É a preservação das matas nativas. Normalmente, quando se coloca aqui, né, esse discurso nesse caso, se usa entre travessões, né? Mas aqui se usou a vírgula, o que está correto também, tá? Agora, a questão 10. Indique a função sintática dos termos destacados. Aqui só tem um termo destacado, né? Trago-te flores, restos arrancados da terra, que nos viu passar unidos e ora mortos nos deixa separados. E ora mortos nos deixa. E aí, o que vocês colocaram? Isso, trago-te flores, restos arrancados da terra, né? Então, aqui é o aposto, né? Restos arrancados da terra, as flores que eu trago, tá? Ok? Tá, questão 11. A propósito do trecho, acho que a gente já fez. A propósito do trecho que segue a ponte de resposta correta. Nós já fizemos isso no slide anterior, tá? Minha bela Marília, tudo passa, né? Então, minha bela Marília, que a gente já fez, né? É o vocativo, tá? Chama. E a última, abaixa a cabeça, leitor. Faça todos os gestos de incredulidade. O termo leitor é, e os verbos são, tá? Então, aqui, olha, nós temos, né, o termo leitor, abaixa a cabeça, leitor. Deixa eu colocar aqui, só vou sublinhar que eu não sublinhei, tá? Aí vocês vão ver, né, o que é o termo leitor e os verbos, o que eles são, né? Se são intransitivos ou se são transitivos, tá? Acho que se vocês, sim, né? Vamos ver aqui. Bem, então aqui leitor é vocativo, né? Abaixa a cabeça, leitor. Então aqui a gente já sabe, tá chamando, leitor, vocativo. E os verbos que estão destacados? Abaixe você, quer dizer, abaixe a cabeça, abaixe você. O sujeito aqui, ele está oculto. Abaixe o quê? A cabeça. Então, é um verbo transitivo direto, o abaixar, né?
Faça o quê? Todos os gestos de incredulidade. Então, ambos os verbos são transitivos diretos, tá? Então, nós temos aqui, na sequência, né, a gente tem, respectivamente, aliás, nós temos o vocativo, tá? O leitor é vocativo, e esses verbos são transitivos diretos, certo? Tranquilo? Eu vou salvar aqui para não correr o risco de fechar sem as respostas. Pessoal, tá tranquilo? Tudo ok? Tem alguma dúvida? Podemos, a gente vai encerrar essa parte, né? Essa primeira parte do nosso curso, né? Na parte de sintaxe. E na próxima aula, agora eu vou passar para vocês o formulário, para vocês responderem com calma, né? E na próxima aula, na segunda-feira, a gente começa a estudar o período composto, tá? Não vou entrar em período composto hoje, porque senão vai ficar muita informação, né? A gente já está quase finalizando, praticamente faltando quase 15 minutos para finalizar. Então, para eu entrar, trabalhar 10 minutos só, eu acho que aí depois na aula seguinte eu tenho que retomar tudo, né? Ok. Então, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento, aí eu já vou disponibilizar para vocês no chat o link, tá? Deixa eu só pegar o link do formulário. Espera lá. Então, eu acabo pegando o link do que eu já passei. Sim, Simone. É isso, né? Fazer bastante atividades. E depois eu vou passar lá no grupo de WhatsApp outros links, tá? Outros sites para vocês fazer. Vocês fizeram aqueles que eu passei? Bem, já foi aí. O link é só clicar e fazer, tá? Ok, pessoal? Pode começar a fazer a atividade. Qualquer dúvida, estou aqui. Oh, que bom, né? Mas é assim mesmo. Porque o verbo de ligação, né, os verbos que são considerados de ligação, em determinadas circunstâncias, quando depois dele vem um adjunto adverbial, eles são verbos intransitivos, tá? Lá no início, né, quando eu expliquei para vocês sobre transitividade verbal, né? Isso, bateu a porta, exatamente. Bateu a porta, mesma coisa.